Dia 18 de março, a igreja celebra a memória litúrgica de São Cirilo, bispo de Jerusalém e doutor da igreja. Embora o testemunho e palavras claras e penetrantes de Cirilo de Jerusalém remontem os primeiros séculos do cristianismo, ainda hoje são muito oportunas. Proclamado doutor da igreja em 1882 pelo Papa Leão XIII, seus escritos inspiram duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, e a Dei Verbum, que trata sobre a revelação divina. A exigência de formar o povo à verdade sempre orientou a ação e a obra pastoral deste santo. Cirilo nasceu provavelmente em Jerusalém no ano de 315, no início do período de Constantino, quando o cristianismo saiu da clandestinidade e se tornou a religião oficial. Desde criança recebeu a prática da fé dos seus pais. Na juventude praticou a ascesa e viveu a pobreza do celibato. Aos 30 anos foi ordenado sacerdote e imediatamente se dedicou à preparação dos catecúmenos do sacramento do batismo. Naqueles anos nasceram então suas famosas 24 catequeses, nas quais demonstram uma excelente formação literária centralizada nos estudos da Bíblia. Seus rigores doutrinais, unidos à sua capacidade inata de transmitir conceitos metafísicos, mediante uma linguagem simples e invocativa, não passaram despercebidos, tanto que por volta de 348 foi consagrado bispo de Jerusalém, sucessor a Máximo. E como bispo, Cirilo destacou-se logo por sua atitude pacífica e capacidade de mediação, virtudes que, no entanto, não atenuaram a firme ação contra a divisão da comunidade, as heresias e os maus costumes. Defendeu a pureza da fé e incentivou a renovação espiritual. A igreja da época atravessou um período difícil por causa das correntes heréticas e dos fortes contrastes teológicos com os arianos perversos. Embora Cirilo seja recordado por alguns como simpatizantes das teses arianas, sobretudo na sua juventude, nas disputas cristológicas, adotou como decisão o símbolo niceno, proclamado pelo primeiro concílio ecumênico da Nicéia. Esta sua tomada de posição causou inimizade com os arianos, que ao negar a Jesus a igual divindade do Pai, não puderam aceitar a firme defesa da consubstancialidade por parte de Cirilo. Por isso, foi destituído de seu cargo em 357 pelo próprio bispo que o havia consagrado 9 anos antes. Acácio de Cesareia da Palestina, esse último, ao acusar Cirilo de erros doutrinais, pretendia que a sede de Jerusalém fosse submetida a Cesareia. Depois de um concílio episcopal em 359, Cirilo foi reabilitado, mas expulso pela segunda vez, por causa das pressões de Acácio sobre o imperador filo-ariano Constâncio. Com a morte do soberano, o prelado de Jerusalém retomou seu cargo, mas por muito pouco tempo, pois o imperador Valentim lhe era hostil e o condenou ao exílio de 367 a 378. Ao término deste longo período, graças aos benefícios de Teodósio, o bispo Cirilo pôde finalmente voltar a tomar posse da Cátedra de Jerusalém e em 381 participou do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, onde firmou o símbolo niceno constantinopolitano. Segundo Cirilo, o cristão é portador de Cristo, e o catequista deve fazer ecoar com a sua voz a palavra de Deus. Eis a missão que o bispo de Jerusalém desempenha, e ainda continua a desempenhar hoje, revelando à comunidade eclesial a beleza dos sacramentos e dos fundamentos da fé católica. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo. Foi paciente nas perseguições e em sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre à graça de Deus. De um lado, um dom impressionante para a transmissão da fé e a sã doutrina, por meio da catequese que continuam atualíssimas no dia de hoje. Do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguido e não se render, não ceder e não desanimar nem no cansaço. Mesmo que imitando a Cristo por tanto tempo, não tenha tido nenhum lugar aonde reclinar a cabeça. São Cirilo, rogai por nós.